O maravilhoso poder criativo da mente, como seus pensamentos moldam e podem transformar toda a sua realidade. Uma adaptação de Café e Capítulo, sua dose de literatura contemporânea. Ele fechou o notebook no meio da reunião. Não disse nada, apenas fechou, empurrou para o lado e ficou olhando para um ponto qualquer na parede. Era a terceira proposta recusada naquele mês. A terceira vez que ele tinha se preparado, acreditado, chegado cheio de energia e voltado com as mãos vazias. Não era incompetência. Todo mundo sabia que ele era capaz. O problema era algo que ele não conseguia nomear. Uma espécie de peso invisível que chegava antes dele em qualquer sala, silenciando o que poderia ter sido dito, apagando o que poderia ter sido conquistado. Você provavelmente reconhece essa sensação, não necessariamente nessa cena, mas no padrão. A percepção de que você se esforça, planeja, tenta, e o resultado continua sendo o mesmo. Como se houvesse uma força subterrânea que seus esforços externos simplesmente não conseguem alcançar. O que esta obra vai revelar não é mais uma técnica, não é uma lista de hábitos vencedores, nem uma metodologia de produtividade. É algo mais fundamental. A compreensão de que tudo o que você tem vivido, os padrões que se repetem, os tetos que parecem intransponíveis, as oportunidades que escapam, está sendo gerado por uma força que opera dentro de você, silenciosamente, a cada segundo. E essa força pode ser direcionada. Mas eis o que vai surpreender você. A mudança que você busca não começa onde você acredita que começa. Ela não começa na sua agenda, na sua rede de contatos, ou na sua próxima tentativa. Ela começa em algo que a maioria das pessoas nunca para examinar. E é exatamente isso que este audiolivro vai te mostrar como fazer. Introdução. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela para, observa as próprias circunstâncias e sussurra uma pergunta silenciosa que muda tudo. E se o mundo que estou vendo não é o limite do que é possível? Talvez você já tenha sentido essa pergunta surgir dentro de você há anos. Talvez você tenha pressentido que há mais na sua mente, mais no seu mundo interior, mais no seu potencial do que qualquer pessoa jamais te disse. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora, ouvindo estas palavras. Este não é um audiolivro de teorias. Não é uma coleção de ideias agradáveis pensadas para te entreter. É uma porta, uma abertura silenciosa para uma verdade que sempre esteve esperando, logo abaixo da superfície da sua vida. Sua mente é a força mais criativa que você possui, e você mal começou a utilizá-la. Se você ouvir com atenção, não apenas com os ouvidos, mas com toda a sua presença, começará a sentir algo despertando dentro de você. Você perceberá que seus pensamentos não são passivos. Eles estão vivos. São magnéticos. Movem-se à sua frente, moldando o caminho muito antes de seus pés tocarem o chão. Tudo com que você já lutou, tudo que já desejou, tudo que já temeu, cada um desses elementos esteve respondendo à vibração que você carregava. E no momento em que você muda essa vibração, sua vida começa a mudar junto com ela. Este audiolivro é um guia para essa transformação. Não pela força, não pelo otimismo cego, mas pela compreensão. Você aprenderá como a mente realmente funciona, como o consciente e o subconsciente interagem, como o desejo se transforma em direção, como o pensamento se torna vibração, como a crença se torna realidade. E mais importante, você aprenderá como recuperar a autoridade interior que, sem perceber, você cedeu às circunstâncias, ao medo e ao hábito. Pense nisto como uma conversa com um mentor que enxerga o seu potencial com clareza, talvez com mais clareza do que você mesmo o enxerga. Um mentor que nunca permitiria que você se encolhesse na pequenez que você aceitou por tempo demais. Um mentor que coloca a mão no seu ombro e diz: é hora de lembrar do que você é capaz. À medida que avançar por estes capítulos, você começará a sentir algo sutil, mas inconfundível. Uma mudança, uma elevação, uma sensação de poder retornando ao seu lugar de direito dentro de você. Isso vai parecer clareza, vai parecer alinhamento,
Vai parecer acordar de um longo sono para uma vida que responde a você e não o contrário. Permaneça com este audiolivro. Deixe cada ideia se desdobrar dentro de você. Deixe cada capítulo construir seu momentum. Você não está simplesmente ouvindo palavras. Você está ativando a força mais poderosa que já conheceu. O maravilhoso poder criativo da sua própria mente. E uma vez que você a desperte, sua vida nunca mais será a mesma. Capítulo 1. O maravilhoso poder criativo da mente. Chega um momento na vida de toda pessoa em que ela para, observa as circunstâncias ao redor e sente algo se mexer por dentro. Uma pergunta, um sussurro, um reconhecimento silencioso de que o que está acontecendo aqui não é apenas acidente. Talvez você já tenha sentido isso antes, a sensação de que suas experiências estão de alguma forma conectadas aos movimentos mais profundos da sua própria mente, que a vida está te devolvendo algo, mesmo quando você não consegue explicar exatamente como. Isso não é imaginação, não é coincidência. É o começo da compreensão do maravilhoso poder criativo que sempre viveu dentro de você. A maioria das pessoas atravessa a vida sem jamais examinar a força que molda o seu destino. São empurradas pelas circunstâncias, puxadas pelo hábito, influenciadas pelos humores e pelos pensamentos dos outros. Agem como se a vida fosse algo que acontece com elas, em vez de algo que está respondendo a elas. Mas você está aqui agora, e isso por si só já me diz algo importante. Você está começando a despertar para a verdade de que sua mente não é um observador passivo. É um instrumento criativo, uma força, um ímã, um centro vivo de energia capaz de atrair para a sua experiência exatamente o que está em harmonia com o seu estado dominante. Quero que você ouça isso com clareza, como se eu estivesse sentado à sua frente, falando diretamente para a sua consciência. Seus pensamentos não são vazios. Seus pensamentos não são triviais. Seus pensamentos não são inofensivos. Seus pensamentos são poder criativo em movimento. Cada ideia que você sustenta, cada sentimento que você alimenta, cada crença que você cultiva, cada expectativa à qual você se apega, todos eles são construtores do seu futuro. São correntes de energia que se movem para fora e retornam a você multiplicadas. A maioria das pessoas não percebe isso porque nunca aprendeu a olhar abaixo da superfície da vida. Avalia os eventos apenas pelo que os sentidos físicos mostram. Vê um revés e chama de azar. Vê sucesso e chama de coincidência. Vê relacionamentos se formarem ou se dissolverem e os atribui a forças externas. Raramente alguém para e pergunta: que pensamento eu estava consistentemente pensando? Que sentimento eu estava continuamente alimentando? Que expectativa eu estava silenciosamente ensaiando? E, no entanto, a verdade permanece. A vida espelha a mente. Ela não pode fazer de outro jeito. Assim como um ímã não pode deixar de atrair ferro, sua mente não pode deixar de atrair as experiências que correspondem à sua vibração interior. Você pode tentar se enganar com palavras positivas, mas se o seu estado interior está cheio de medo, ressentimento ou dúvida, a vida ecoará essas vibrações com fidelidade precisa. E o oposto também é verdade. Se você cultiva confiança, expectativa e clareza de propósito, a vida se eleva para encontrar esse nível com respostas que parecem quase miraculosas ao observador não treinado. Sejamos honestos por um momento, honestamente honestos. Você viveu os dois lados dessa verdade. Já teve momentos em que tudo se encaixou com facilidade, quase como se a própria vida estivesse te ajudando. Você também já viveu momentos em que tudo parecia trabalhar contra você, quando os problemas chegavam em grupos e nada respondia aos seus esforços. Essas não foram estações aleatórias. Elas correspondiam ao seu clima interior naquele momento, quando sua mente ficou esperançosa, aberta, confiante e determinada. O mundo pareceu cheio de oportunidades. Quando sua mente ficou temerosa, ressentida, desanimada ou confusa, o mundo pareceu repleto de obstáculos. E agora você está começando a ver por quê. Sua mente não estava simplesmente reagindo, estava criando, estava selecionando, estava atraindo. Não estou aqui para te dar superstição ou fantasia.
Estou aqui para te dar a verdade que foi observada, testada e redescoberta por pensadores ao longo de gerações. O pensamento é uma força. É uma vibração tão real quanto o som, o calor ou a luz. Irradia para fora através da atmosfera mental ao seu redor, e vibrações semelhantes respondem a ela. Pense em si mesmo como uma estação de transmissão. Cada pensamento que você pensa é um sinal, e esse sinal não desaparece no nada. Ele entra no espaço mental que todos compartilhamos, um vasto campo de energia que conecta cada mente. Dentro desse campo, as vibrações se organizam em torno da harmonia. O medo ressoa com o medo. A confiança ressoa com a confiança. A raiva ressoa com a raiva. O amor ressoa com o amor. É por isso que alguém de mau humor parece atrair mais negatividade, e alguém em estado de inspiração parece abrir portas sem esforço. Você já sentiu isso? Pense nos dias em que você acordou se sentindo forte e pronto. Você se sentiu capaz, sentiu que o mundo estava aberto. E nesse estado você reconheceu oportunidades que outros ignoraram. Pessoas foram atraídas a você, soluções apareceram onde você antes só via problemas. Isso não foi acidente, foi atração. Agora pense nos dias em que você estava sobrecarregado pela dúvida. Tudo te irritava. Tudo parecia difícil. Até as tarefas simples pareciam pesadas e exaustivas. Sua mente estava sintonizada num canal de limitação, e a vida ecoou esse estado com situações que combinavam com ele. Novamente, isso não foi acidente. Foi a lei da atração funcionando, respondendo à qualidade do seu ambiente mental. É aqui que a conversa se torna criticamente importante. Se sua mente tem o poder de moldar sua experiência, e tem, então, tanto a responsabilidade quanto a oportunidade repousam nas suas mãos. Você não pode mudar o mundo lutando contra ele. Não pode dobrar as circunstâncias pela força pura, mas pode mudar seu estado interior. E quando você faz isso, sua vida exterior começa a se transformar de acordo. Não é mágica instantânea. É lei, é causa e efeito, é a física da consciência. Deixe-me falar com clareza. A mente que você possui agora não está sendo plenamente utilizada. Nem de perto. Você caminha com uma força dentro de você que é mais forte do que seus medos, maior do que seu passado, mais profunda do que suas dúvidas e capaz de transformar toda a sua existência. Mas essa força precisa ser direcionada. Precisa ser conscientemente aplicada. Precisa ser levada a sério. Caso contrário, ela continuará operando por hábito e acidente, produzindo resultados que parecem caóticos e inconsistentes. Olhe para sua vida como ela está hoje. Observe-a com olhos claros, sem julgamento. Veja os sucessos e as decepções, os avanços e as estagnações, as alegrias e os desafios recorrentes. Eles formam um padrão, e esse padrão revela o tipo de pensamentos que você habitualmente entreteve. Seus relacionamentos refletem suas crenças sobre conexão, confiança e autoestima. Suas finanças refletem suas crenças sobre abundância, oportunidade e capacidade. Sua vida emocional reflete suas crenças sobre segurança, identidade e possibilidade. Sua carreira reflete suas crenças sobre competência, valor e direção. A vida é um espelho, e o espelho é honesto mesmo quando desejamos que não fosse. Mas aqui está a boa notícia, talvez a melhor notícia que você jamais absorverá verdadeiramente. Espelhos não criam. Eles refletem. Mude a fonte e o reflexo deve seguir. Se você mudar sua forma de pensar, seu mundo deve se reorganizar. Isso não é linguagem poética, não é tempero motivacional. É a mecânica da consciência. O pensamento é a origem, a experiência é o resultado. O invisível sempre precede o visível. O interior sempre molda o exterior. Talvez você tenha sido ensinado de forma diferente. Talvez tenha sido condicionado a acreditar que a vida responde apenas ao esforço, à sorte ou às decisões de outras pessoas. Mas no fundo, você sabe que há mais na história. Você já sentiu os momentos em que algo se alinhou com você muito antes de você agir. Quando portas se abriram porque você acreditou. Quando oportunidades apareceram porque você estava pronto.
quando a vida pareceu te encontrar no meio do caminho porque você estava disposto a encontrá-la com expectativa. Deixe-me revelar algo essencial. A vida sempre te encontra no nível da sua crença, não das crenças que você diz em voz alta, mas das crenças que você sustenta silenciosamente, nas câmaras privadas da mente. Este capítulo pode te transformar se você permitir. Porque uma vez que você aceita que sua mente é criativa, que seus pensamentos são forças vibratórias, que você é um ímã num mundo de energia, então tudo se torna possível. Os limites que você aceitou como verdade começam a se dissolver. A identidade que você carregou como receptor passivo da vida começa a rachar. Você começa a perceber que não é pequeno, não é impotente, não está destinado a permanecer como está. Você é o arquiteto mental do seu destino, quer conscientemente, quer inconscientemente. A maioria das pessoas vive inconscientemente. Seus pensamentos vagam, derivam, se repetem e reciclam velhos padrões. Elas permitem que suas mentes se alimentem de medo, conflito, fofoca, ressentimento e dúvida. E então ficam confusas quando a vida manifesta as mesmas condições, assumindo que a vida é injusta, quando na verdade estavam usando o poder criativo da mente de maneira destrutiva. Você não pode plantar sementes de ansiedade e esperar uma colheita de paz. Não pode plantar sementes de indecisão e esperar uma colheita de sucesso. Não pode plantar sementes de ressentimento e esperar uma colheita de amor. Não pode plantar sementes de escassez e esperar uma colheita de abundância. Cada pensamento é uma semente, e sua mente está sempre plantando. Agora mesmo, enquanto você ouve isso, sua mente está gerando vibrações. Elas não desaparecerão quando este capítulo terminar. Continuarão trabalhando, atraindo, moldando, formando. Este livro, este momento, este despertar, esta é a sua oportunidade de assumir o controle. Nada muda no seu mundo exterior até que algo mude no seu mundo interior. Você pode mudar de emprego, pode mudar de parceiro, pode mudar de localização, pode mudar de rotinas. Mas se sua mente permanecer a mesma, seus resultados eventualmente se repetirão. As circunstâncias podem parecer novas, mas o padrão será familiar porque a causa não mudou. Mude a mente e o mundo muda com ela. É por isso que compreender o poder criativo do pensamento é o fundamento de toda a transformação pessoal. Você não pode construir uma vida nova sobre uma fundação mental antiga. Não pode atrair novas experiências com velhas vibrações. Não pode entrar num nível mais elevado de vida com um nível mais baixo de pensamento. Seus pensamentos devem se elevar antes que sua vida possa se elevar. Suas crenças devem se expandir antes que suas oportunidades possam se expandir. Suas expectativas devem crescer antes que seus resultados possam crescer. Essa é a lei. Agora, como seu mentor neste momento, deixe-me te dar algo prático. Algo que você pode começar a usar imediatamente. Antes de tomar qualquer ação no seu dia, pause por alguns segundos. Respire e faça a si mesmo uma pergunta simples. Que vibração estou carregando agora? Se a vibração for medo, reconheça. Se for dúvida, reconheça. Se for confusão, reconheça. Mas não pare aí. Faça uma segunda pergunta. Que vibração vai me servir melhor? Essa pergunta desperta o seu poder criativo. Ela interrompe o fluxo automático dos seus pensamentos habituais e te dá a chance de escolher deliberadamente. E quando você escolhe deliberadamente, você eleva sua vibração. Você muda sua frequência. Você começa a colocar em movimento um novo padrão de atração. Esta é a vontade tornando-se sua aliada. Você não precisa se sentir poderoso para escolher um pensamento poderoso. Não precisa se sentir confiante para escolher um pensamento de confiança. Não precisa se sentir pronto para escolher um pensamento de prontidão. A vontade é a ponte que te carrega da sua vibração atual para a vibração que você escolheu. E uma vez que você a escolha, uma vez que a sustente mesmo por um momento, o poder criativo da mente começa a responder. Faça isso com frequência suficiente e toda a sua vida mudará, não de repente, não magicamente, mas inevitavelmente. Porque a lei não pode falhar.
Você não pode pensar uma coisa e experimentar outra. Não pode sustentar uma vibração e atrair seu oposto. Não pode semear uma semente e colher uma colheita diferente. E agora, ao fecharmos este primeiro capítulo, quero que você se sente com um pensamento, uma verdade, que pode te desafiar no início, mas que eventualmente vai te libertar mais profundamente do que qualquer coisa em que você já acreditou. Tudo na sua vida veio pela porta da sua própria mente, e tudo que virá já está esperando no limiar do seu próximo pensamento. Sua mente é maravilhosa, sua mente é poderosa, sua mente é criativa e a partir de agora, você aprenderá a usá-la deliberada, conscientemente e em harmonia com as leis que governam este universo. Capítulo 2. A mente como imã vivo. Você deu o primeiro passo ao perceber que seus pensamentos não são sombras passando pela sua consciência. São forças reais que moldam tudo ao seu redor. Agora é hora de ir mais fundo nessa verdade, compreendendo algo que a maioria das pessoas jamais para considerar. Sua mente é uma estação de transmissão, constantemente enviando sinais, constantemente recebendo, constantemente interagindo com um campo invisível de energia que nos envolve a todos. Quer você esteja consciente disso ou não, você está influenciando esse campo a cada momento em que está acordado. E mesmo enquanto dorme, as impressões que você fez sobre o subconsciente continuam vibrando através dele. A mente nunca para de enviar, a mente nunca para de atrair, a mente nunca para de moldar. Imagine por um momento que seus pensamentos são como ondulações se movendo por um grande lago silencioso. Cada ondulação pode parecer pequena no início. Você pode até imaginar que desaparece rapidamente. Mas a verdade é que cada ondulação se move para fora em todas as direções, interagindo com outras ondulações, tocando margens distantes, retornando de formas sutis que você pode não reconhecer imediatamente. Quando você pensa um pensamento, por mais simples que seja, você iniciou uma vibração que viaja muito além do seu corpo físico. E aqui está a parte notável. Essas vibrações não se dissolvem no vazio. Elas se reproduzem. Elas despertam vibrações semelhantes em outras mentes, assim como um diapasão faz outro diapasão ressoar, quando ambos compartilham o mesmo tom. Isso não é linguagem metafórica, é a natureza da mente. Você já sentiu isso? Já entrou numa sala e instantaneamente percebeu a tensão, mesmo sem que ninguém dissesse uma palavra. Já ficou ao lado de alguém que irradiava calma, força, calor ou alegria, e sem uma única frase, sentiu a atmosfera deles te influenciar. Já encontrou pessoas cujos pensamentos pareciam pesados, cuja presença drenava sua energia, cujo estado interno você podia sentir antes mesmo de compreendê-lo completamente. Essas não são impressões místicas, são respostas a vibrações mentais. Sua mente não apenas pensa, ela vibra. E cada vibração clama ao universo buscando o que lhe é semelhante. Pensamentos de medo chamam mais medo. Pensamentos de confiança convocam confiança. Pensamentos de escassez atraem situações que refletem escassez. Pensamentos de abundância abrem portas que você antes achava fechadas. Você atrai o que está em harmonia. Recebe o que está sintonizado. É por isso que duas pessoas vivendo lado a lado podem experimentar a vida de formas completamente diferentes. Uma vê oportunidades em todo lugar, enquanto a outra vê apenas obstáculos. Uma se sente apoiada pela vida, enquanto a outra se sente atacada por ela. A diferença entre elas não é destino, nem sorte, nem acaso. É pensamento. Deixe-me falar com clareza novamente, como seu mentor neste momento. Sua mente é um ímã, e como qualquer ímã, ela não escolhe conscientemente o que atrai. Ela atrai de acordo com sua natureza. Se você quer resultados diferentes, precisa mudar a natureza do seu ímã mental. Você não pode continuar pensando pensamentos de limitação e esperar que a vida responda com expansão. Não pode se entregar a pensamentos de desânimo e esperar que a vida traga encorajamento. Não pode repetidamente entreter pensamentos de indignidade e esperar que relacionamentos, oportunidades e experiências reflitam confiança e valor.
O ímã não pode puxar o que não corresponde à sua vibração, mas essa verdade não foi concebida para te repreender, foi concebida para te libertar. Porque uma vez que você compreende que sua mente está atraindo o tempo todo, você percebe algo extraordinário. Você pode mudar o que atrai mudando o que pensa. Você não precisa mais se sentir uma vítima das circunstâncias. Não precisa mais se perguntar por que certos padrões se repetem. Não precisa mais aceitar o que aparece na sua vida como se fosse destino. Você não é impotente, não é desamparado, não está confinado às condições que vê hoje. Vamos dar mais um passo. Você não está apenas enviando vibrações, você também as está recebendo. O mundo está repleto de pensamentos, emoções, expectativas e crenças que fluem através da atmosfera mental. As pessoas transmitem o seu mundo interior sem nem perceber. Os temerosos transmitem medo, os raivosos transmitem raiva, os esperançosos transmitem esperança, os confiantes transmitem confiança. E sua mente, se deixada sem atenção, captará o que corresponde ao seu estado atual. É por isso que seu humor pode mudar de repente quando você está ao redor de certas pessoas, mesmo antes de uma conversa começar. É por isso que o mundo parece mais pesado quando você está sobrecarregado pela preocupação, e mais leve quando está cheio de entusiasmo. Você não está isolado, você está conectado a um mar de pensamento. E a chave para navegar nesse mar não é se esconder dele, nem lutar contra ele, mas elevar seu próprio nível mental, para que você não seja mais influenciado pelas vibrações mais baixas ao seu redor. Quando você eleva conscientemente o seu estado, quando escolhe pensamentos de força, clareza, coragem e expectativa, você se eleva acima da névoa espessa de pensamento negativo que envolve tantas pessoas. De repente, você não está apenas recebendo, você está irradiando. Você se torna o influenciador da energia, em vez do seguidor. Você se torna uma fonte de clareza em vez de uma esponja para a confusão. Você se torna quem define o tom em vez de quem o absorve. É assim que parece o domínio mental. Começa sutilmente. Você nota que certas coisas não te incomodam mais. Sente-se menos influenciado pelos humores dos outros. Percebe uma estabilidade interior, como se algo dentro de você tivesse se solidificado. Você para de reagir automaticamente às circunstâncias. E então algo quase mágico acontece. A vida começa a reagir a você. Você verá pessoas reagindo de forma diferente. Notará oportunidades que sempre estiveram por perto, mas invisíveis à sua antiga vibração. Sentirá que está guiado, apoiado, conectado a algo maior do que você mesmo. E compreenderá que isso não foi sorte. Foi alinhamento. No momento em que seus pensamentos se tornaram intencionais, sua vida começou a se reorganizar ao redor deles. É o poder criativo da mente em movimento. É a lei respondendo ao seu estado interior. E isso é apenas o começo. Capítulo 3. As duas mentes. Dentro de você. Existe um momento na jornada interior de todo ser humano em que ele percebe que a mente com a qual tem vivido não é uma coisa única e unificada. Ela se comporta de formas diferentes em momentos diferentes. Às vezes parece alerta e decisiva, e outras vezes deriva, como se operasse sob seu próprio encantamento. No momento você se sente no comando dos seus pensamentos, e no seguinte os está observando correr em todas as direções sem o seu consentimento. Essa inconsistência confunde muitas pessoas, mas ela se torna clara uma vez que você compreende que a mente humana não é uma mente, mas duas, cada uma desempenhando um papel diferente na moldagem da sua vida. Você tem uma mente ativa e tem uma mente passiva. À primeira vista, podem parecer descrições poéticas, mas quanto mais profundamente você se observa, mais óbvia se torna a distinção. A mente ativa é a parte de você que escolhe, decide, inicia, foca, analisa e dirige. É a sede da sua vontade. É a parte de você que diz: vou pensar isso, ou vou fazer aquilo, ou escolho esta direção. É o comandante. Quando você conscientemente pega uma ideia e a leva adiante, a mente ativa está em funcionamento.
Mas abaixo dessa superfície há outra mente, uma trabalhadora silenciosa, obediente, constante. Ela lembra de tudo que você imprimiu nela. Repete padrões sem questioná-los. Responde a sugestões, hábitos, emoções, repetição e imaginação vívida. É a parte de você que continua pensando um pensamento depois que você parou de prestar atenção a ele. É a parte que reage instantaneamente a certas situações, porque aprendeu essas reações através da repetição. Esta é a mente passiva. E, embora não escolha, ela molda grande parte da sua experiência diária. Ela tem formado o pano de fundo da sua vida muito antes de você aprender sobre a sua existência. A maioria das pessoas vive sem consciência dessa divisão. Acreditam que todos os seus pensamentos surgem do mesmo lugar. Acreditam que todo medo, toda dúvida, todo impulso negativo está totalmente sob seu controle. Quando não está a mente passiva, absorve tudo. É alimentada, conscientemente ou não. Recebe impressões da infância, da sociedade, de momentos emocionalmente intensos, de afirmações repetidas a si mesma, das palavras dos outros, de hábitos de pensamento que estão rodando em segundo plano há anos. E uma vez que essas impressões são aceitas, a mente passiva as expressa, as reproduz e influencia suas ações e sentimentos sem sua permissão. Pense nisso com clareza. Se você não assumir o controle deliberado da sua mente, viverá a vida criada pelas suas antigas impressões. Reagirá de acordo com padrões formados por momentos que mal se lembra. Sentirá emoções que pertencem a velhas crenças. Tomará decisões influenciadas por medos antigos. É isso que acontece com pessoas que nunca acordam para seus processos mentais mais profundos. Vivem a vida escrita pelo seu passado. Mas você não está destinado a repetir o seu passado. No momento em que você compreende as duas mentes dentro de você, tudo muda. A mente ativa detém o poder de direção. Ela pode escolher um novo pensamento, pode criar uma nova crença, pode imprimir um novo padrão na mente passiva. E uma vez impresso, a mente passiva o expressará automaticamente, effortlessly, continuamente. Ele se tornará seu novo patamar emocional, suas novas reações, sua nova maneira de caminhar pela vida. É por isso que a mente ativa é a ferramenta mais valiosa que você possui. Por meio dela, você pode treinar a mente passiva. E uma vez treinada, ela trabalha dia e noite para manifestar a vibração que você escolheu. Mas isso requer consciência, disciplina e sinceridade. Não pode ser feito casualmente. Você precisa se tornar consciente do que permite que sua mente habite. Precisa se tornar intencional sobre o que repete a si mesmo. Porque a repetição é o portal para a mente passiva. O que você se diz com frequência suficiente, com sentimento suficiente, torna-se aceito como verdade. E uma vez aceito, torna-se a força silenciosa que molda suas experiências. Muitas pessoas tentam mudar suas vidas, mas falham porque usam sua mente ativa apenas temporariamente. Escolhem um pensamento positivo por um momento, ou afirmam uma nova ideia uma ou duas vezes, mas não a sustentam por tempo suficiente para a mente passiva aceitá-la. Plantam uma semente, mas nunca a regam. Tentam uma nova crença por um dia, mas voltam para seus velhos padrões na noite. E então concluem que a mudança é difícil. Mas a mudança não é difícil, é simplesmente não familiar. A mente passiva precisa de repetição, precisa de persistência, precisa de intensidade emocional. Uma vez que aceita uma ideia, a segura com força surpreendente. Você já sabe disso pela sua própria vida. Pense num hábito que você teve por anos, talvez um padrão de preocupação, ou de reagir com impaciência, ou de duvidar de si mesmo antes de tentar algo novo. Essas reações parecem automáticas porque a mente passiva as ensaiou inúmeras vezes. Mas imagine se você imprimisse nela um novo padrão: confiança, clareza, calma, expectativa. No início, sua mente ativa precisará guiar cada momento desse novo padrão. Mas se você o sustentasse, a mente passiva eventualmente o adotaria, e a nova resposta se tornaria tão automática quanto a antiga. Compreender essa natureza dual da sua mente
É a chave para o domínio. Você não pode mudar a mente passiva pela força. Não pode lutar com ela, argumentar com ela ou suprimi-la. Você precisa treiná-la gentilmente, consistentemente e deliberadamente, escolhendo seus pensamentos com a mente ativa e os repetindo até que a mente passiva os aceite. É assim que novas crenças são formadas. É assim que novos hábitos emocionais são criados. É assim que a lei da atração se torna uma ferramenta consciente em vez de uma força inconsciente. E aqui está a verdade mais empoderada de tudo. Uma vez que a mente passiva aceita uma crença, ela começa a vibrar com essa crença. Transmite essa vibração continuamente, atraindo experiências que combinam com ela. Sua vida começa a mudar de formas que parecem quase mágicas. Mas não é mágica. É lei. É causa e efeito. É o resultado natural de uma mente que foi unificada em vez de dividida. Você agora está no limiar dessa compreensão. Uma vez que você dominar o relacionamento entre sua mente ativa e passiva, não se perguntará mais por que sua vida se desdobra do jeito que se desdobra. Você saberá e poderá direcioná-la. Capítulo 4. A vontade. Seu poder de comandar o pensamento. Existe um momento silencioso na evolução de toda pessoa, em que ela descobre algo surpreendente sobre si mesma. Ela percebe que, independentemente de quantos pensamentos correm pela mente, independentemente de quantas emoções sobem e descem, independentemente de quão alto o mundo se torna, ainda há algo dentro dela que pode dizer pare, e tudo obedece. Algo dentro que pode dizer vá, e a mente começa a se mover. Algo dentro que pode dizer escolho isto, e de repente uma nova direção se abre. Esse algo é a vontade. A vontade não é barulhenta, não grita, não se impõe sobre você, não está ligada à emoção e não é enfraquecida pelo medo. Ela se senta silenciosamente no centro do seu ser, esperando que você a reconheça. Muitas pessoas confundem a vontade com esforço ou tensão. Pensam que a força de vontade é algo que se cria ao apertar os punhos, algo que requer tensão ou pressão. Mas a verdadeira vontade é calma. A verdadeira vontade é estável. A verdadeira vontade é a autoridade silenciosa que pode redirecionar toda a mente com uma única decisão. Para compreender o poder criativo da sua mente, você precisa compreender a vontade. Sem ela, a mente ativa deriva como uma pena no vento, soprada por pensamentos passageiros, influências externas e impulsos emocionais. Mas com a vontade, a mente se torna um instrumento disciplinado, capaz de sustentar um pensamento por tempo suficiente para impressionar a mente passiva, capaz de se elevar acima do medo, capaz de escolher sua vibração em vez de herdá-la do mundo. A maioria das pessoas nunca usa sua vontade conscientemente. Confundem desejo com vontade. Confundem entusiasmo com vontade. Confundem emoção com vontade. Mas desejo sem vontade deriva. Entusiasmo sem vontade desaparece. Emoção sem vontade é instável. Apenas a vontade pode manter um pensamento estável por tempo suficiente para a lei da atração responder. Apenas a vontade pode aquietar o caos da mente. Apenas a vontade pode estabelecer uma direção deliberada. Imagine por um momento que você está no centro de uma vasta sala cheia de centenas de vozes. Algumas dessas vozes são memórias do passado. Algumas estão preocupadas com o futuro. Algumas são as opiniões dos outros. Algumas são as expectativas da sociedade. Algumas são velhos hábitos que você nunca pretendeu adotar. Algumas são desejos fracos. Algumas são medos altos. Sem a vontade, você tenta ouvir todas essas vozes de uma vez, e a sua mente se sobrecarrega. Mas no momento em que você ativa a vontade, algo extraordinário acontece. Todas as vozes ficam em silêncio, exceto a que você escolhe. A vontade é o diretor do seu mundo interior. É a faculdade que decide qual pensamento tem permissão de ficar e qual deve ir. É a guardiã da sua vibração. E quando você a usa deliberadamente, todo o seu estado mental começa a se transformar. Pense na última vez em que você se sentiu disperso. Pensamentos te puxavam em direções diferentes.
Você queria se concentrar, mas a mente não se assentava. Naquele momento, a vontade não havia sido despertada. Agora pense no momento em que você estava determinado. Você tomou uma decisão com clareza, colocou seu foco em algo e tudo mais desapareceu em segundo plano. Essa foi a vontade em funcionamento. Quando você escolhe um pensamento e o sustenta com sua vontade, mesmo que por apenas alguns segundos você ativa um nível de poder mental que a maioria das pessoas nunca toca. É por isso que a vontade é essencial no processo de alinhamento com a lei da atração. Você não deve apenas desejar algo, você deve escolhê-lo. Não deve apenas imaginar algo, você deve sustentá-lo. Não deve apenas ansejar por algo. Você deve fixar sua mente nele por tempo suficiente para o universo responder. Deixe-me falar com clareza. Você não precisa fortalecer sua vontade, precisa fortalecer a sua obediência a ela. A vontade já é forte. É a sua lealdade a ela que se enfraqueceu através de anos de distração, reatividade emocional e pensamento habitual. A vontade não precisa ser construída, precisa ser usada. Cada vez que você escolhe um pensamento deliberadamente, a ponte entre sua intenção consciente e o seu poder interior se torna mais forte. A vontade não é o oposto da entrega, é o começo dela. Você usa sua vontade para escolher a vibração que quer. E então se entrega ao como e ao quando para a inteligência mais profunda que responde à sua vibração. Você diz, escolho confiança, e a vontade a estabelece. Você diz, escolho gratidão, e a vontade a sustenta. Você diz, escolho clareza, e a vontade limpa um espaço para ela. Uma vez que a vibração é formada, a vida entra em alinhamento. Você pode pensar que isso requer um grande esforço. Não requer. Requer apenas consciência. Quando um pensamento não útil entra na sua mente, você só precisa dizer não isto e escolher de novo. Quando o medo tenta assumir, você só precisa pausar, respirar e dizer escolho coragem. Quando a dúvida surge, você aquieta escolhendo certeza. Cada escolha constrói força. Cada escolha treina a mente passiva. Cada escolha clarifica a sua vibração. Você viveu tempo suficiente reagindo a pensamentos que não escolheu. Agora é hora de escolher os pensamentos aos quais você vai reagir. A vontade torna isso possível. E à medida que você começa a dirigir o seu mundo interior com propósito, descobrirá que as circunstâncias externas respondem de uma maneira que parece quase inexplicável. Pessoas te tratarão de forma diferente. Oportunidades aparecerão, obstáculos se dissolverão, e você saberá que essas mudanças não foram coincidências. Foram o resultado de uma mente mantida no lugar pela força quieta e inabalável da sua vontade. A vontade é o seu poder de comandar o pensamento. E uma vez que você reivindique esse poder, nada na sua vida permanecerá o mesmo. Capítulo 5. Se elevando acima da corrente negativa. Chega um momento no seu treinamento mental em que você começa a perceber algo sobre o mundo ao seu redor. A maioria das pessoas não está pensando, está reagindo, não está dirigindo suas mentes, está sendo arrastada pela vibração mais forte no seu ambiente. Se o mundo está com medo, elas temem. Se o mundo está com raiva, elas ficam com raiva. Se o mundo está em dúvida, elas duvidam, não escolhem seu estado mental. O herdam da atmosfera coletiva e, sem perceber, continuam atraindo experiências que combinam com essa vibração emprestada. Esta é a corrente negativa de pensamento que envolve a humanidade como uma névoa. E se você deseja se elevar acima dela, precisa compreendê-la. A corrente negativa não é uma força misteriosa. É o acúmulo de milhões de mentes não treinadas, irradiando preocupação, ressentimento, ansiedade, raiva, pessimismo, suspeita e autodúvida. Ela forma um clima mental que afeta as pessoas sensíveis, as desavisadas e as desprotegidas. Você já entrou nessa corrente muitas vezes. Já sentiu o seu peso no ar. Já a percebeu em conversas, nas notícias, no humor coletivo da sociedade. E se você não estava alerta, a absorveu. De repente, seus pensamentos não eram inteiramente seus.
Seu mundo interior escureceu não porque algo terrível aconteceu, mas porque você se sintonizou na vibração do coletivo sem nem saber. É por isso que o domínio mental é essencial. Se você não se eleva acima da corrente negativa, passará sua vida reagindo a ela. Pensará pensamentos que não são verdadeiramente seus. Carregará fardos emocionais que nada têm a ver com a sua experiência pessoal. Encontrará a si mesmo desanimado sem razão, irritado sem causa e temeroso sem justificativa. A corrente negativa não é pessoal, mas se torna pessoal no momento em que você a aceita. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa aceitá-la. Você pode manter sua própria atmosfera mental, pode decidir o tom do seu mundo interior, pode escolher a vibração em que vive. E uma vez que aprenda a fazer isso, a corrente negativa pode varrer ao redor de você, sem te tocar como um rio que flui ao redor de uma pedra. Você já sentiu momentos dessa força. Pense numa vez em que você acordou com um senso de determinação que nada conseguia abalar. Mesmo que outra pessoa estivesse irritada, você não absorvia o humor dela. Mesmo se as circunstâncias eram caóticas, você ficava centrado. Nesses momentos, a sua vibração era mais forte do que a vibração ao seu redor. Você não estava sendo influenciado, estava influenciando, não estava reagindo, estava irradiando. E nesse estado, a corrente negativa não tinha poder. Você pode tornar esse estado a sua linha de base diária. Começa com consciência. Quando você percebe peso, ansiedade ou desânimo surgindo sem uma causa clara, pause por um momento e se pergunte: isso é meu? Você ficará surpreso com a frequência com que a resposta honesta é não. O sentimento pode ser real, mas sua origem é externa. Você se sintonizou numa vibração que não lhe pertence. No momento em que você a reconhece, pode liberá-la. No momento em que você diz, isso não é meu, o encanto se rompe. Mas consciência é apenas o primeiro passo. O próximo é a elevação. Você não pode se elevar acima da corrente negativa resistindo a ela, lutando contra ela ou tentando empurrá-la para longe. A resistência apenas fortalece o vínculo. A elevação é a chave. Você se eleva alcançando uma vibração mais alta. Clareza, gratidão, força, calma, confiança. Quando você escolhe deliberadamente um pensamento mais elevado, sua mente muda de frequências, como se você se sintonizasse numa estação diferente, onde a corrente negativa não consegue te alcançar. Você não luta, você supera. Imagine 2 pianos na mesma sala. Se alguém toca uma nota num deles, a mesma corda no outro começa a vibrar. Isso é ressonância. Mas se o segundo piano está afinado numa oitava mais alta, a vibração mais baixa não pode ativá-lo. É assim que você precisa se tornar. Você precisa se sintonizar acima da negatividade ao seu redor. Quando você faz isso, para de ressoar com medo, raiva e pessimismo. Torna-se imune a eles. Essa elevação não é alcançada através de intensidade, é alcançada através de constância. Cada vez que você escolhe um pensamento claro, forte e confiante, você sobe. Cada vez que você se recusa a se deter na preocupação, você sobe. Cada vez que você mantém sua vibração intencionalmente, você sobe. Eventualmente, você alcança uma altura onde a corrente negativa não pode te tocar, porque não consegue corresponder à sua frequência. E nesse ponto, algo notável acontece. Você começa a atrair experiências que refletem o seu estado elevado. As pessoas respondem a você de forma diferente. Sentem a sua estabilidade, a sua clareza, a sua força interior. As oportunidades que antes pareciam fora do alcance começam a aparecer. Circunstâncias que pareciam pesadas começam a se tornar leves. Você se torna um ponto de estabilidade num mundo afogando-se em reação. E a vida se organiza ao redor da vibração que você mantém. Isso não é arrogância, é alinhamento. É o que acontece quando você para de absorver o mundo e começa a irradiar para dentro dele. Você para de ser moldado pelo seu ambiente e começa a moldar o seu ambiente. Você caminha pela vida como uma chama calma num campo ventoso, intocada, estável, luminosa, porque o poder dentro de você
é mais forte do que a atmosfera ao seu redor. A corrente negativa é forte apenas quando a sua mente está desprotegida. No momento em que você escolhe sua vibração conscientemente, o poder dela diminui. E à medida que esse domínio se desenvolve, você descobrirá uma verdade profunda. Você não precisa escapar do mundo para se elevar acima da sua negatividade. Simplesmente precisa se elevar dentro de si mesmo. Uma vez que sua elevação interior se torna estável, o mundo não pode te puxar para baixo. Você foi feito para se elevar, para manter o seu próprio tom, para ser um ponto de clareza num mundo de confusão. Capítulo 6. O desejo. A força magnética que molda seu destino. Existe um poder em você que a maioria das pessoas não compreende, e porque não compreende, ou teme, ou nega, ou suprime. Esse poder é o desejo. O desejo foi tão mal interpretado que muitos chegaram a vê-lo como algo perigoso, algo egoísta, algo a ser resistido. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. O desejo não é fraqueza, não é ganância, não é imaturidade. O desejo é o próprio pulso da vida se movendo através de você. É o instrumento pelo qual o universo sussurra. Esta é a direção do seu crescimento. Toda grande mudança na sua vida, todo momento de coragem, todo passo para o desconhecido, todo avanço que você já experimentou, começou com um desejo. Mesmo quando o desejo era fraco ou frágil, ainda assim era a centelha. O desejo é o primeiro movimento da criação. É a semente da intenção. É o começo da vibração que eventualmente atrairá a sua própria expressão. Sem desejo, nada começa. Sem desejo, nada é criado. Sem desejo, a mente não tem direção para se mover. E, no entanto, tantas pessoas caminham pela vida sem desejar nada profundamente. Seus quereres são superficiais, dispersos pela metade. Desejam ter isso ou aquilo, mas não com nenhuma intensidade. Esperam vagamente, mas não sentem com força. Declaram objetivos, mas seus corações não estão neles. Um desejo fraco produz uma vibração fraca, e uma vibração fraca produz resultados fracos. O universo não responde ao anseio morno. Ele responde à mente que sabe o que quer. Pense nas vezes em que você verdadeiramente desejou algo não apenas queria, não apenas achou que seria bom tê-lo, mas genuinamente desejou. Seja um objetivo, um relacionamento, uma mudança ou uma oportunidade. Observe o que aconteceu dentro de você. Sua energia subiu, seu foco se aguçou, seu humor mudou. Você ficou mais vivo, mais consciente, mais intencional. Isso porque o desejo aumenta a sua vibração interior. Ele ignita a vontade, desperta a imaginação, inicia o processo de atração. O desejo é a bússola da alma, aponta você em direção à expansão, chama você para a vida que você foi feito para crescer. E porque o desejo é tão poderoso, ele precisa ser compreendido corretamente. Desejo não é sobre exigir resultados específicos. Não é sobre forçar a realidade a uma forma à qual você se apega. Não é sobre anseio de um lugar de escassez. O verdadeiro desejo é um reconhecimento quieto, mas poderoso, do que ressoa com a sua natureza interior. Parece expansão, não desespero. Parece clareza, não medo. Parece um avanço natural para frente, não um agarrar frenético. Muitas pessoas não entendem os próprios desejos porque confundem querer superficiais com anseios mais profundos. Um querer superficial é algo que a mente capta por comparação, pressão social ou ego. Esses quereres mudam constantemente e carregam pouco poder criativo. O desejo mais profundo é diferente, vem de dentro, é persistente, é energizante, é significativo. Quando você sente um verdadeiro desejo, ele não te drena, te fortalece. Desperta uma parte de você que pode ter estado dormente por anos. Você precisa aprender a confiar nos seus desejos mais profundos. Eles revelam o caminho que sua mente está pronta para criar. Não são aleatórios, não são tolos, não são fantasias, são convites. Quando você os honra, você se alinha com o poder criativo da sua mente. Quando os ignora, você corta uma fonte vital de energia,
direção e propósito. O desejo te torna magnético. Ele coloca uma vibração em movimento que atrai oportunidades, pessoas, insights e recursos para a sua órbita. Quanto mais forte e claro o desejo, mais poderosa a atração. Mas o desejo deve ser acompanhado pela crença. Se você deseja algo, mas acredita que é impossível, sua vibração fica em conflito. Se você deseja algo, mas acredita que é indigno de tê-lo, você cria resistência. Se você deseja algo, mas teme o que ele requer, sua energia enfraquece. É por isso que compreender o desejo requer compreender a si mesmo. Quando você sente um forte desejo, precisa se fazer uma pergunta simples. Eu acredito que isso é possível para mim? Se a resposta for sim, sua vibração se alinha e a atração começa. Se a resposta for não, seu trabalho não é abandonar o desejo, mas elevar sua crença para correspondê-lo. O desejo veio de uma parte mais elevada de você. Deixe a sua crença se elevar para encontrá-lo. Pense no desejo como uma nota que você toca na grande sinfonia da vida. Quando a nota é clara e inabalável, ela ressoa para fora, despertando vibrações semelhantes. Pessoas aparecem sintonizadas a essa nota. Circunstâncias se alinham, ideias fluem, sincronicidades se multiplicam. Mas se a nota é fraca ou instável, se você duvida, hesita ou se contradiz, a vibração não consegue se sustentar por tempo suficiente para atrair a expressão correspondente. É por isso que o desejo requer comprometimento. Não força, não esforça o comprometimento. Uma disposição quieta e constante de sustentar a vibração do que você quer, de nutri-la, de acreditar nela e de agir em harmonia com ela. O desejo é o começo, mas a vontade o sustenta. A crença o fortalece, a ação o expressa. Não há nada egoísta em querer crescer, criar, se expandir, expressar mais do seu potencial. O desejo é o motor da evolução. É o mecanismo pelo qual a consciência se desdobra. Quando você nega seus desejos, você nega o seu crescimento. Quando os honra, você se torna vivo. O universo responde à vibração do seu desejo, não às suas palavras. Você não pode sussurrar "eu quero", enquanto sustenta uma vibração de dúvida e esperar que o mundo entregue. Você precisa se tornar a vibração do que busca. E quando você se tornar, a vida corre ao seu encontro. Seus desejos não são aleatórios. São mensagens. E à medida que você aprende a ouvi-los, descobrirá que cada um carrega a semente de uma versão maior de si mesmo. Capítulo 7. Plantando pensamentos na mente subconsciente. Existe um motor silencioso funcionando abaixo de cada momento da sua vida. Você raramente o ouve, mas ele nunca para de trabalhar. Ele molda seus hábitos, direciona suas emoções, influencia suas escolhas e colore a sua percepção do mundo. Esse motor é a sua mente subconsciente. É o construtor silencioso por trás de cada crença que você sustenta, o guardião de cada padrão que você expressa, e o solo em que toda semente de pensamento eventualmente se enraiza. Você pode pensar que é governado pela lógica e pela escolha deliberada. Mas a maior parte do que você faz, sente e atrai vem dessa camada mais profunda da mente. O subconsciente não discute, não analisa e não questiona. Ele aceita o que é impresso nele e o expressa com lealdade inabalável. E porque opera automaticamente, muitas pessoas passam a vida inteira vivendo padrões que nunca escolheram conscientemente. Para dominar o poder criativo da sua mente, você precisa compreender uma das verdades mais importantes sobre si mesmo. O subconsciente é programável. Não importa se as ideias alimentadas nele são fortalecedoras ou prejudiciais, edificantes ou destrutivas. Ele simplesmente recebe, armazena e expressa. O que você repetidamente pensa, imagina, sente ou afirma, torna-se o roteiro pelo qual o subconsciente dirige a sua experiência. É por isso que os mesmos pensamentos continuam voltando para você. Por isso certas emoções aparecem quase instantaneamente em situações específicas. Por isso alguns padrões na sua vida se repetem mesmo quando você conscientemente quer que mudem.
O subconsciente está executando as instruções que você lhe deu há muito tempo, muitas vezes sem perceber. E a única forma de transformar sua vida é reescrever essas instruções. O método para fazer isso é simples, mas nem sempre fácil. Você imprime o subconsciente através de repetição, imaginação, emoção e intenção constante. Esse processo se chama autossugestão. É a arte de escolher um pensamento, sustentá-lo deliberadamente por tempo suficiente, com sentimento suficiente, e repeti-lo consistentemente, até que o subconsciente o aceite como verdade. Uma vez aceito, ele se torna automático, torna-se o novo padrão, torna-se a sua nova vibração interior. Algumas pessoas mal entendem esse processo. Pensam que afirmações são sobre recitar palavras como um ritual, como se o som em si carregasse a magia. Mas o subconsciente não é movido por declarações vazias. É movido por ideias que são repetidas, imaginadas e sentidas. Responde à convicção, não à mera linguagem. Você poderia dizer, sou confiante 1000 vezes. Mas se o seu sentimento interior contradiz isso, o subconsciente recebe a contradição, não a declaração. Mas se você começar suavemente, gentilmente, com sinceridade, estou aprendendo confiança, estou me tornando mais confiante. A confiança está crescendo em mim. O subconsciente começa a ouvir, começa a se suavizar, começa a aceitar. Isso porque o subconsciente reage a impressões, não a argumentos. Não responde à força, responde à consistência. Assim como uma gota de água pode esculpir pedra através de repetição constante, seus pensamentos escolhidos podem esculpir novos caminhos no subconsciente através de sugestão contínua. Deixe-me dizer isso diretamente, como um mentor faria. Se você quer mudar a sua vida, precisa mudar o que diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Precisa se tornar consciente dos pensamentos que repete, a linguagem interna que usa, as declarações silenciosas que sussurra sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida em si. Essas conversas mentais diárias são instruções escritas nas camadas mais profundas da sua mente. E o subconsciente, sempre obediente, as leva a sério. Pessoas que constantemente se dizem: a vida é difícil, sempre luto. Nada funciona para mim. Sou azarado. Não sou suficiente. Estão plantando sementes que o subconsciente crescerá fielmente. Ele não julga essas crenças. Simplesmente as coloca em expressão. Mas pessoas que escolhem pensamentos como a vida me apoia, sou capaz, oportunidades me encontram, atraio o que preciso, estou me tornando mais forte, também estão plantando sementes. E o subconsciente crescerá essas com igual fidelidade. Seu trabalho não é lutar contra os velhos padrões. Lutar contra eles apenas os energiza. Seu trabalho é imprimir consistentemente novos padrões, até que os velhos percam o poder. O subconsciente não se apega a crenças por teimosia, se apega porque você continua a alimentá-las com atenção. No momento em que você retira a atenção e alimenta as novas, o equilíbrio começa a mudar. Uma das técnicas mais poderosas que você pode usar é a visualização. Quando você imagina algo vividamente, o subconsciente responde como se fosse real. Registra o sentimento, a imagem, a energia. A emoção amplifica esse efeito. Quando você imagina seu estado desejado com sentimento calma, confiança, clareza, abundância, a impressão mergulha mais fundo. Torna-se uma semente com potencial para crescer. E cada vez que você revisita essa imagem, as raízes se fortalecem. Você não precisa de longas sessões. Alguns segundos de pensamento focado e sincero, feitos consistentemente, são mais poderosos do que horas de esforço disperso. O subconsciente não mede o tempo, mede a intensidade e a repetição. Um único momento de crença genuína pode superar muitas horas de afirmação forçada. E aqui está algo mais que você precisa compreender. O subconsciente fala a linguagem do presente. Ele não entende um dia vou ou quando eu me tornar. Ele responde à vibração do agora. Quando você diz, estou me tornando mais alinhado, estou atraindo melhores experiências,
sou digno, estou pronto. O subconsciente recebe essas declarações como verdade presente e começa a trabalhar de acordo. É por isso que o diálogo interno não é um assunto pequeno, é o fundamento da sua vibração. É o projeto a partir do qual suas experiências são construídas. Você pode não estar sempre consciente disso, mas o subconsciente nunca perde uma palavra, nunca esquece uma impressão, nunca ignora um pensamento repetido. Você está treinando o seu subconsciente em cada momento do dia. A pergunta é: você está treinando-o conscientemente ou inconscientemente? Uma vez que você assume o controle desse processo, a sua vida muda de dentro para fora. Capítulo 8. Tornando-se um imã mental. Existe um ponto nesta jornada em que você começa a perceber, não apenas a compreender, que você é muito mais influente do que jamais imaginou. Você começa a notar que quando o seu estado interior está estável e elevado, as pessoas reagem de forma diferente. As situações se desenrolam com mais suavidade. As soluções aparecem com menos luta. Você entra numa sala e parece que a atmosfera muda ao redor de você. Isso não é imaginação, é o começo do magnetismo. As pessoas frequentemente falam de carisma, confiança, presença ou energia, mas estas são apenas formas diferentes de descrever a mesma coisa. Uma mente que irradia em vez de absorver, uma mente que atrai em vez de perseguir, uma mente que se tornou magnética. Para se tornar tal mente, você não precisa de talentos especiais. Não precisa ter nascido com sorte. Não precisa forçar nada. Só precisa compreender e praticar as leis que governam a vibração mental. Um imã mental não é alguém que tenta manipular o mundo, mas alguém que se alinha tão poderosamente que o mundo começa a responder. Ele não se apressa, não implora, não empurra contra a vida. A sua própria presença transmite direção e certeza. Não é arrogância, é coerência interior. Quando você pensa com clareza, sente de forma constante e age deliberadamente, você cria uma vibração forte o suficiente para o universo notar. E quando o universo nota, ele responde. Mas o magnetismo não começa com a ação. Começa com o desejo. Um desejo vago e pela metade produz apenas uma vibração fraca. Um desejo apaixonado e sincero ignita uma vibração forte. No momento em que você genuinamente quer algo não para escapar de algo mais, não para provar nada, mas porque ressoa com você, sua mente começa a se organizar ao redor desse objetivo. O desejo foca a atenção e a atenção foca a vibração. Esse é o começo do magnetismo. Uma vez que você tem um desejo claro, a vontade o fortalece. Você escolhe o pensamento repetidamente. Você o sustenta mesmo quando as distrações surgem. Você o alimenta com imaginação, dando-lhe forma e substância. Você se permite sentir o tom emocional de tê-lo e gradualmente o desejo para de parecer um anseio distante e começa a parecer familiar, natural e inevitável. É quando a mente passiva o aceita, e no momento em que a mente passiva o aceita, você se torna magnético a ele. Sua vibração agora está transmitindo um sinal claro. O mundo responde a esse sinal de maneiras que parecem quase orquestradas. Você encontra pessoas cujos caminhos se alinham com o seu. Você reconhece oportunidades que eram invisíveis antes. Você se sente impelido em direção a certas ações. Você nota sincronicidades, pequenos sinais de que você está se movendo em harmonia com a direção do seu desejo. Essas não são coincidências. São reflexos do seu estado interior. Um imã mental é alguém que compreende que seus pensamentos não viajam sozinhos. Cada pensamento carrega sentimento. E cada sentimento carrega uma vibração que clama pela sua própria expressão. Quando seus pensamentos e sentimentos apontam na mesma direção, eles se amplificam mutuamente. É por isso que pessoas que sabem o que querem e acreditam que podem tê-lo, parecem se mover pela vida com uma naturalidade. A harmonia interior deles cria a harmonia exterior. Mas magnetismo não se trata apenas de atrair coisas, trata-se de atrair coisas que correspondem a quem você está se tornando. Quanto mais você cresce, mais a vida te dá experiências que refletem o seu crescimento.
É por isso que sua vibração importa mais do que suas ações. Você não pode atrair abundância a partir de uma vibração de escassez. Não pode atrair amor a partir de uma vibração de indignidade. Não pode atrair clareza a partir de uma vibração de confusão. Um ímã não puxa o que é diferente de si mesmo. Portanto, antes de pedir qualquer coisa, olhe para a sua vibração. Você está vibrando a partir do medo ou da fé, da escassez ou da expectativa, da insegurança ou da dignidade, da confusão ou da clareza? O mundo responde à vibração real, não às palavras que você diz. É por isso que o alinhamento interior é tão importante. O alinhamento não é um estado místico. É simplesmente a coerência entre o seu desejo, sua crença, seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Quando esses elementos apontam na mesma direção, a sua vibração se torna forte e focada. Isso é magnetismo. Considere alguém que quer sucesso, mas acredita que é indigno dele. O desejo e a crença se contradizem. A vibração está dispersa. O ímã é fraco. Agora imagine alguém que quer sucesso. Acredita que é capaz, pensa sobre sucesso frequentemente, sente-se inspirado ao imaginá-lo e age de formas que refletem essa crença. A vibração deles forma uma frequência única e estável. A mente deles se torna um ímã para oportunidades, ideias e pessoas alinhadas com o sucesso. Você já sentiu vislumbres desse alinhamento? Pense numa vez em que algo que você queria veio facilmente, quase sem esforço. Você não questionou, não se esforçou, simplesmente sabia. Esse conhecimento interior é magnetismo e pode ser cultivado intencionalmente. A forma mais simples de fortalecer o seu magnetismo é agir em harmonia com o seu estado desejado. Se você quer confiança, pense com confiança. Fale com confiança. Imagine com confiança e se comporte como alguém que está crescendo para a confiança. Não espere o sentimento chegar. Gere-o. O subconsciente responde a vibrações autogeradas. Quando a vibração se torna estável, o ímã se torna forte. Outro aspecto importante do magnetismo é a clareza emocional. Quando suas emoções estão dispersas, sua vibração está dispersa. Quando você sente algo claramente, profundamente, consistentemente, sua vibração se torna poderosa. Isso não significa intensidade emocional, significa coerência emocional. Um sentimento quieto e constante de expectativa é mais magnético do que o anseio frenético. O entusiasmo calmo é mais magnético do que o desejo inquieto. A certeza relaxada é mais magnética do que a esperança desesperada. Pense no magnetismo como luz. Uma luz difusa ilumina tudo, mas foca em nada. Um feixe concentrado pode viajar quilômetros, penetrar a escuridão e atrair o olhar instantaneamente. O mesmo é verdade para a sua vibração. Quanto mais coerente ela se torna, mais poderoso é o seu efeito. À medida que o seu magnetismo cresce, você notará algo mais. Você se sente menos afetado pelo mundo e mais capaz de afetá-lo. Para de perseguir. Para de forçar. Para de se preocupar. Comece a confiar no processo invisível, se desdobrando abaixo da superfície da sua vida. E essa confiança fortalece ainda mais a sua vibração. Tornar-se um ímã mental não é sobre controlar o universo, é sobre se alinhar com ele. Quando a sua mente está clara, o seu desejo é sincero, a sua crença é constante e a sua emoção é coerente. A vida simplesmente não pode deixar de responder. Capítulo 9. O poder do foco. Dirigindo a corrente criativa. Existe um momento na jornada de todo buscador em que ele percebe que não é derrotado pela falta de inteligência, pela falta de oportunidade ou pela falta de talento. É derrotado pelo foco disperso. A mente, quando não treinada, se comporta como luz passando por uma janela. Ilumina tudo, mas não queima nada. Apenas quando focada, a luz ganha o poder de acender. Sua mente não é diferente. O pensamento não focado aquece as suas intenções. O pensamento focado transforma a sua realidade. A maioria das pessoas nunca aprende a focar porque acredita que o pensamento é algo que simplesmente acontece.
Elas permitem que a atenção vague para o que for mais barulhento, mais familiar ou mais próximo. Pulam de pensamento em pensamento, como um pássaro voando de galho em galho, sem nenhum destino em mente. Ao final do dia, se perguntam por que nada em suas vidas se moveu, mas como poderia. Nada sustentou a atenção delas por tempo suficiente para construir momento. O foco é a arte de escolher uma direção e se recusar a ser arrastado para longe dela. Não pela tensão, não pela força, mas pela clareza. No momento em que você sabe o que quer, a mente começa a se alinhar com isso. No momento em que você escolhe um desejo com sinceridade, seus pensamentos começam a se organizar ao redor dessa escolha. Mas o foco requer algo mais do que querer, requer comprometimento com uma única direção mental. Pense na mente como um rio. Quando ele flui largo e raso, ele se move devagar e com pouca força. Mas quando as margens se estreitam, a água ganha força. Torna-se poderosa o suficiente para esculpir pedra. A sua atenção funciona da mesma forma. Se seus pensamentos estão espalhados por dúzias de preocupações, desejos, medos e distrações, a sua energia se dilui. Mas quando você sustenta um objetivo com constância, a força da sua mente começa a cortar obstáculos que antes pareciam imóveis. Você já viveu isso. Pense em momentos na sua vida em que você estava intensamente focado, tão absorto em algo que todos os outros pensamentos desapareceram. O tempo passou de forma diferente. As distrações perderam o poder. Você entrou num estado de fluxo em que o esforço parecia leve e o progresso parecia sem esforço. Esse estado é natural para você. É a mente trabalhando em sua capacidade máxima. E quanto mais frequentemente você entra nele, mais magnética se torna a sua vibração. Para compreender o foco, você deve reconhecer uma verdade simples. A mente não pode sustentar dois pensamentos opostos com poder. Pode pensar em múltiplas ideias, sim, mas não pode sustentar duas vibrações contraditórias. Você não pode focar em abundância enquanto se preocupa constantemente com a escassez. Não pode focar na saúde enquanto dá energia ao medo. Não pode focar no amor enquanto nutre o ressentimento. A vibração que você sustenta mais consistentemente é a que domina a sua experiência. É por isso que escolher uma única direção clara é tão poderoso. Quando o seu desejo, crença, emoção e atenção apontam na mesma direção, a sua vibração se torna coerente e a vibração coerente atrai rapidamente. Não é que o universo de repente te favoreça, é que você finalmente parou de se contradizer. Muitas pessoas enfraquecem o foco mudando constantemente de objetivos. Começam a construir um desejo e então o abandonam por outro. Dão alguns passos para frente e então recuam. No momento em que o desconforto aparece, dispersam a energia por inúmeros pequenos quereres, em vez de se comprometerem com um significativo. E então dizem que a manifestação não funciona. Mas funciona. O foco deles simplesmente nunca se sustentou por tempo suficiente para que o poder criativo da mente trouxesse resultados para a forma. A consistência é o segredo por trás do foco, não a intensidade, não a obsessão. Consistência. Um retorno calmo e constante à sua direção escolhida. Cada vez que a mente vaga, você a traz suavemente de volta. Cada vez que a dúvida aparece, você a reconhece e redireciona silenciosamente a atenção. Cada vez que o medo sussurra, você escolhe a vibração do seu desejo. Você faz isso repetidamente até que a mente comece a te obedecer. E uma vez que ela obedece, sua vibração se torna forte. Não subestime o poder de pequenos esforços feitos constantemente. Um único pensamento, sustentado claramente por um momento, repetido com frequência suficiente, torna-se uma vibração dominante. Uma vibração dominante organiza a sua vida. O mundo responde aos pensamentos que você sustenta com mais consistência, não aos que você pensa ocasionalmente. O foco não se trata de forçar a mente à quietude. Trata-se de treiná-la a retornar à sua intenção com facilidade. Com o tempo, a mente aprende a preferir a clareza ao caos. Aprende a resistir à distração. Aprende a seguir a sua direção. E quando a mente começa a te seguir,
a sua vida começa a seguir a mente. Um dos maiores obstáculos ao foco é a impaciência. As pessoas querem resultados imediatos. Plantam uma semente e a desenterram no dia seguinte para ver se está crescendo. Questionam o processo, duvidam da própria dignidade, mudam de desejos no meio do caminho. A impaciência perturba a vibração. Quando você se torna impaciente, você sinaliza incerteza ao subconsciente, e a incerteza enfraquece o ímã. Mas quando você escolhe a paciência, quando você confia no processo invisível se desenrolando abaixo da superfície, a sua vibração se estabiliza, e a vibração estável atrai. O foco também requer dizer não ao mundo, mas ao desnecessário, às vozes que drenam a sua energia, aos hábitos que dispersam a atenção, aos pensamentos que não apoiam a direção desejada. Cada não fortalece o sinal, cada ato de clareza aguça a vibração, cada decisão de manter o terreno mental transforma o seu magnetismo. Quando a sua mente se torna focada, você para de perseguir resultados. Para de reagir a cada mudança de circunstância. Para de duvidar do caminho a cada pequeno revés. Em vez disso, você se move com certeza quieta. Você atrai com esforço mínimo. Você cria sem tensão. Você vive num estado de convicção interior, sabendo que o mundo exterior vai, eventualmente, refletir o que você sustenta dentro de si. O foco não é talento, é disciplina. E uma vez cultivado, torna-se uma das ferramentas mais poderosas que você possui, capaz de cortar distrações, dissolver obstáculos e iluminar o caminho à frente. Capítulo 10. Vivendo acima das circunstâncias. A arte do alinhamento. Consciente, chega um momento no seu desenvolvimento mental em que você começa a perceber algo profundo. A vida não te move. Você move a vida. Essa compreensão não surge da arrogância nem do pensamento positivo vazio. Ela emerge do entendimento silencioso de que o seu estado interior molda a sua experiência exterior. O que você sustenta dentro de si torna-se a lente pela qual você interpreta o mundo, o imã pelo qual você atrai experiências e a energia pela qual os eventos se desenrolam. Viver acima das circunstâncias não é ignorar a realidade, é criar a realidade conscientemente, a partir de um estado mental mais elevado. A maioria das pessoas vive em reação. Acorda cada dia esperando ver como a vida as tratará. Se o mundo for gentil, elas se sentem bem. Se o mundo for duro, elas se sentem derrotadas. Elas derivam de humor em humor dependendo do trânsito, do tempo, das notícias, das finanças ou do estado emocional das pessoas ao redor. Sua vibração sobe e desce com base nas condições externas, sem perceber que, ao permitir que as circunstâncias ditem o seu mundo interior, elas reforçam inconscientemente essas mesmas circunstâncias. Essa é a armadilha da vida reativa. Ela mantém a vida exatamente como está, mas você está aprendendo algo diferente. Você está descobrindo que a sua vibração não é uma reação, é uma escolha. É uma decisão que você toma em cada momento. E quando você escolhe a sua vibração em vez de herdá-la, as circunstâncias perdem o poder. Você para de ser sacudido pelo mundo exterior e começa a moldá-lo através do seu alinhamento interior. Viver acima das circunstâncias não significa negar os desafios. Significa se recusar a deixar que eles definam a sua vibração. Quando algo indesejado acontece, você não colapsa no medo ou na frustração. Você pausa, respira, escolhes a sua posição mental. Você reconhece a situação sem se render a ela. Você se eleva acima dela internamente e, desse lugar elevado, novas soluções, novas ideias e novas oportunidades começam a se revelar. O desafio não desaparece instantaneamente, mas a sua relação com ele muda. E essa mudança é tudo. O universo responde ao seu tom dominante, não às suas reações temporárias. O que você sustenta de forma mais consistente, a sua linha de base de sentimento e pensamento, determina o que você atrai. Se a sua linha de base é a preocupação, a vida te dá mais com que se preocupar. Se a sua linha de base é a gratidão, a vida te dá mais para apreciar. Se a sua linha de base é o medo, a vida o ecoa.
Mas se a sua linha de base é confiança, certeza e clareza, a vida traz experiências que correspondem a esses estados. É por isso que o trabalho interior é o trabalho mais elevado. Você pode reorganizar as condições externas sem fim. Mas se o padrão interior permanecer o mesmo, o padrão exterior eventualmente retornará. Mudar a sua vibração não é sobre escapar da sua vida. É sobre transformar o ponto a partir do qual você se envolve com ela. Uma mudança na vibração é uma mudança no destino. Para viver acima das circunstâncias, você precisa primeiro saber a diferença entre emoção e vibração. As emoções sobem e descem como ondas. Passam através de você. São momentâneas. A vibração é mais profunda. É o zumbido quieto e constante abaixo do seu clima emocional. É a frequência que você carrega. Quando você não está pensando intensamente sobre nada, é o tom da sua mente subconsciente. E esse tom é o que a vida ouve. Você eleva a sua vibração, não suprimindo emoções nem fingindo que tudo está perfeito, mas escolhendo os pensamentos aos quais você retorna, as interpretações que você adota, a direção para a qual você se inclina mesmo quando o medo surge, você não habita nele. Mesmo quando a frustração aparece, você não a alimenta. Você nota, respira e escolhe de novo. Cada escolha fortalece o seu alinhamento. Viver acima das circunstâncias também requer que você compreenda algo essencial sobre a lei da atração. A vida não responde ao que você quer, responde ao que você é. Os seus desejos importam, mas a sua vibração importa mais. Se você deseja abundância, mas vibra escassez, a vibração vence. Se você deseja amor, mas vibra indignidade, a vibração vence. Se você deseja paz, mas vibra conflito, a vibração vence. O universo não julga os seus desejos, ele espelha o seu sinal dominante. É por isso que a mudança mais poderosa que você pode fazer é interna. Quando você se torna a pessoa que naturalmente vibra com o seu desejo, o mundo exterior eventualmente deve refletir isso. Você para de alcançar por ele e começa a ressoar com ele. Quando você ressoa com ele, você o atrai. Quando você o atrai, você o experimenta. Esta é a ordem da criação. Viver acima das circunstâncias não é uma conquista única, é uma prática. É uma calibração diária do seu mundo interior. Você terá dias em que a vibração vacila. Enfrentará momentos em que os velhos padrões tentam te puxar de volta. Mas cada vez que você escolhe o alinhamento em vez da reação, você fortalece um novo caminho. Com o tempo, o alinhamento se torna natural. Você não precisa mais lutar por ele. Você descansa nele. Quando você vive em alinhamento por tempo suficiente, algo extraordinário começa a acontecer. Circunstâncias que antes te perturbavam perdem o poder. Desafios que antes te intimidavam se tornam gerenciáveis. Situações que antes te provocavam começam a se dissolver antes de chegarem até você, porque a sua vibração não ressoa mais com elas. Você começa a atrair uma qualidade diferente de experiência, oportunidades alinhadas com o seu crescimento, pessoas alinhadas com a sua frequência, circunstâncias alinhadas com o seu propósito. Você não está mais vivendo de acordo com o mundo. Está convidando o mundo a viver de acordo com você. Aqui está o que toda a jornada deste audiolivro foi construída para te mostrar. E talvez seja a coisa mais simples e mais profunda que você ouvirá. Nada externo tem a autoridade de ditar o seu estado interior, a menos que você dê essa autoridade. E quando você a reivindica de volta, você reivindica a sua vida. Você não foi feito para ser controlado pelas circunstâncias. Você foi feito para se elevar acima delas através do uso quieto, poderoso e deliberado da sua própria mente. Essa não é uma ideia bonita, é a verdade mais prática que você vai carregar daqui para frente. E o homem ou a mulher do começo desta história, aquele que fechou o notebook, que voltou de mãos vazias pela terceira vez, ele não estava faltando esforço. Estava faltando algo mais fundamental. A compreensão de que a transformação começa onde nenhuma câmera aponta, onde nenhum esforço externo chega, onde apenas você e a sua mente se encontram em silêncio. E é exatamente aí que tudo muda.
Café e Capítulos, sua dose de literatura contemporânea.